Então, vamos hoje dar início assim a uma forma um pouco diferente assim da gente começar a falar sobre AVC isquêmico hemorrágico, tá? Então, a ideia básica é a gente fazer um modelo de sala de aula invertida. Eu vou falar um pouquinho os conceitos básicos que eu acho que todo mundo deve saber do AVC isquêmico e hemorrágico. E aí na sala de aula a gente vai aprofundar o tema. A gente vai trazer alguns casos, ver como é que vocês desempenham com a aplicação dos conceitos que eu vou apresentar aqui, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou passar por esses tópicos aqui, o que é o AVC, como reconhecer, e aí eu vou passar quais são algumas habilidades básicas que o médico precisa ter para poder começar a fazer o primeiro atendimento do AVC, as cascas de banana, avaliação inicial antes da neuroimagem, o que procurar na neuroimagem, como tratar e o que vem depois, né? Ok, então a primeira parte é saber suspeitar do AVC, né? Então a gente só imaginar aqui o AVC é um problema dos vasos, tá? Então a gente tem que conhecer aquela parte básica de vascularização, circulação anterior, circulação posterior, saber que o AVC é uma síndrome clínica, né? Decorrente da falta de circulação cerebral. A falta de circulação pode ser por uma obstrução do vaso sanguíneo, que é o que está representado aqui, né? E aí você vai ter uma morte de uma área do cérebro, uma área focal do cérebro, né? Essa área deixa de funcionar. Ou essa mesma área do cérebro pode deixar de receber afluxo de sangue porque houve um extravasamento de sangue para fora do vaso. E aí esse extravasamento para fora do vaso é o AVC hemorrágico, tá? E aí esses dois subtipos de AVC, eles têm uma coisa em comum, que é o início súbito de um déficit focal, tá? Então esse déficit focal vai depender da área do cérebro que está afetado. Vocês lembram de todas as discussões que eu já fiz com vocês no passado, que quando a depender da área do cérebro que é afetada, a manifestação vai ser diferente, né? Pode ser uma manifestação cognitiva, uma manifestação sensitiva, uma manifestação motora, geralmente lateralizada, né? Então, o paciente perde a habilidade de movimentar uma parte do corpo, perde a habilidade de sentir uma parte do corpo. E geralmente são esses sintomas que a gente chama de negativos, né? Onde o paciente deixa de conseguir fazer alguma atividade motora, sensitiva ou cognitiva, e essa habilidade é perdida de forma súbita, tá? Isso ambos têm em comum, tanto AVC isquêmico quanto hemorrágico. O AVC hemorrágico, além de a gente conseguir diferenciar aqui, né, uma hipodensidade na tomografia no AVC isquêmico, ou então a tomografia normal na fase inicial, e no AVC hemorrágico sempre vai haver uma alteração, a sensibilidade é realmente 100%, vai haver uma área de hiperdensidade, essa parte branca aqui, tá? Mas além dessa diferença por neuroimagem, além do déficit focal agudo, no AVC hemorrágico você já tem sintomas de hipertensão intracraniana na fase inicial. Isso é mais comum, pelo menos, no AVC hemorrágico. E aí você vai ter uma síndrome de hipertensão intracraniana, que inclui a cefaleia, o vômito, e a sonolência, níveis diferentes, né, de nível de consciência, sonolência, torpor e coma, tá? Então, isso aqui é basicamente o que o vizinho faz, né? Ele reconhece que teve uma suspeita de AVC porque aquela pessoa sofreu um mal súbito e esse mal súbito acometeu uma parte do corpo, né? De dificuldade de levantar um braço, de mexer uma parte do corpo, de sentir uma parte do corpo ou de falar, por exemplo. São manifestações que são bem comuns acontecerem no AVC, tá? Pronto. A segunda habilidade que é importante aprender a reconhecer é qual é o território arterial, tá? Isso vocês vão ver que vai ajudar um pouco na triagem do paciente que é admitido na fase aguda, para ter uma noção da gravidade, né? E também na determinação de se é uma síndrome vascular mesmo. Porque se você souber exatamente o que cada vaso sanguíneo irriga, o que ele faz, é mais fácil de você distinguir de outras síndromes, né, de instalação aguda que não são AVC, tá? Então, tem essa classificação que é relativamente simples, né, de Oxfordshire, que é utilizada em estudos epidemiológicos, que eu acho que que é bem útil, tá? Ela separa o paciente que tem um AVC de circulação anterior total, que é aquele AVC no território carotídeo, né? Você tem essa disfunção de forma aguda, né?
E quando é uma circulação anterior total, você tem três disfunções básicas, né? Uma disfunção cognitiva, que é depender do hemisfério cerebral que é afetado. Pode ser uma disfunção de linguagem, de localização visoespacial, de aprendizado ou planejamento dos movimentos, né? Pode haver um déficit motor sensitivo, mas que envolve uma área corpórea, é, pelo menos envolvendo duas áreas, né? Ou face, o membro superior, ou membro superior e membro inferior. Então, pelo menos essas duas áreas corpóreas. E uma heminopsia, uma perda de campo visual. Então, quando os três estão presentes, geralmente se trata de um paciente com AVC no território cariotídeo. Pode ser cerebral médio, cerebral anterior, etc. Tá? No caso de circulação anterior parcial, vai acontecer dois dessas três disfunções aqui, né? Então, pode ter um déficit cognitivo junto com um déficit motor, ou déficit motor junto com a minopsia, por aí vai, né? Então, vai haver dois dessas três disfunções aqui, e geralmente de forma que a gente chama desproporcionada, né? Acometendo somente a face, o membro superior, ou somente membro inferior, denotando que só uma parte do território foi acometido, tá? Circulação posterior é um pouco mais rico, né, de sinais e sintomas. Então, lembre que circulação posterior você está irrigando aí o quê? O tronco e o cerebelo, né? Então, pode existir ataxia, disfunção de nervo craniano, alteração do nível de consciência, e junto com isso, sintomas sensitivos e motores, tá? O que geralmente não acontece é a disfunção cognitiva, né? A disfunção cognitiva é típico do córtex cerebral, então, tipicamente nos AVC de circulação posterior não há esse déficit cognitivo, tá? A heminopsia pode acontecer porque na circulação posterior há uma irrigação de uma parte do lobo occipital, tá? Bom, e finalmente, finalmente aqui tem um infarto lacunar, que é um infarto pequeno e profundo, né? Então ele está numa área cerebral, como está na parte profunda, que não tem tanto sintoma cognitivo, os sintomas cognitivos são mais do córtex cerebral, nessa região o que há em comum é que as vias motoras e sensitivas elas convergem para essa área mais profunda, e aí os déficits motores ou sensitivos são proporcionados, tá? Então envolvem a face, membro superior e membro inferior de forma igual, tá? Mas como é numa área profunda, você não tem nem disfunção cognitiva e nem uma repercussão no campo visual, tá? Então, a síndrome lacunar, ela é reconhecida pela grande extensão corpórea na ausência de disfunção cognitiva ou heminopsia, tá? Pronto, então quando você reconhece esses padrões aqui, ajuda na sua triagem inicial, porque muitas vezes a neuroimagem é normal mesmo, né? Então, esse paciente com circulação anterior total é o que mais provavelmente vai fazer edema cerebral, por exemplo. Você tem que ficar mais de olho no nível de consciência dele, né? Circulação posterior um dos itens que a gente precisa ficar bem prestando atenção ao nível de consciência por causa da formação reticular. Eles têm muita disfunção de nervo craniano, então frequentemente broncoaspiram por causa da disfagia que pode acontecer nessa ocorrência. Então, esse tipo de complicação é mais comum nesse AVC de circulação posterior, tá? Os mais tranquilos, né? Se você tiver que triar um paciente para ir para uma UTI, por exemplo, da emergência, eu mandaria primeiro circulação anterior e circulação posterior, anterior total e circulação posterior, que são os mais graves, e aí ficariam na emergência mais tempo, circulação anterior parcial e o lacunar, por exemplo, tá? Tá, ok. A terceira habilidade que eu acho que é importante é saber classificar a etiologia do AVC. Por quê? Porque a seleção dos tratamentos disponíveis, principalmente para prevenção secundária, são de acordo com essa etiologia, né? Então, essa classificação etiológica ela é basicamente uma classificação anatômica, de acordo com qual é a fonte do trombo que ocluiu aquele vaso sanguíneo cerebral, tá? A gente chama de cardioembólico quando a fonte é do coração, então o coração gerou o trombo, e aí a causa principal que tem na população mundial
é a fibrilação atrial, que é uma arritmia, né? Mas lembrem que aqui em nosso meio tem a doença de Chagas, tem formas de insuficiência cardíaca de várias etiologias, como hipertensão arterial, e etc., né? Então, são exemplos de fonte cardioembólica. Tem o subtipo aterosclerótico, que a gente subdivide em grande vaso, que são esses vasos aqui, ou cervicais, ou grande vaso intracraniano, né? E tem a aterosclerose de pequeno vaso, que é o infarto lacunar. O infarto lacunar são vasos microscópicos, que você nem vê aqui nessa imagem. Eles são originados dos grandes vasos do polígono de Willis, né? Então, da artéria cerebral anterior, da artéria cerebral média, que está aqui, da artéria cerebral posterior, que está aqui. Então, esses pequenos vasos perfurantes, eles vão sempre gerar infartos pequenos e profundos e são de etiologia aterosclerótica, tá? Aí a importância disso a gente vai ver na seção de tratamento. A categoria de outros são outras etiologias definidas, né, já conhecidas, né, então as vasculites, anemia falciforme, que é comum em nosso meio. Então são quando a gente investiga uma causa bem caracterizada e não se identifica uma fonte anatômica do problema, uma fonte aterosclerótica ou cardioembólica, tá? E o indeterminado é aquele paciente que tem uma etiologia que você investigou tudo e não detectou uma causa, ou você detectou duas causas que são concorrentes, tá? Ok, a quarta habilidade, então são cinco habilidades que a gente vai fixar aqui, é determinar a etiologia mais provável do AVC hemorrágico pela imagem, né? Então, a gente tem aqui algumas localizações mais frequentes, eu vou deixar essa aqui de fora inicialmente para vocês vão entender daqui a pouco. Essa aqui é a localização de núcleos da base, então, putamen, globo pálido, etc., essa região daqui do núcleo da base. Essa aqui é a localização talâmica, essa é a localização pontina, e essa aqui é a localização cerebelar, tá? Então, essas quatro localizações aqui são localizações que vocês puderem perceber, todas elas profundas e todas elas no território dos vasos perfurantes, né? Que são vasos sanguíneos que recebem diretamente a carga de hipertensão arterial, porque são vasos microscópicos saindo de um grande vaso, tá? Então, são os primeiros que rompem, então, são também os primeiros que obstruem por aterosclerose, né? Quando a gente fala do infarto lacunar, eles acontecem também nesses mesmos territórios, tá? Então, quando você vê hemorragia cerebral nessas localizações, você já infere que a etiologia mais provável é a hipertensão arterial. Então, se você tiver um paciente mais acima de 40 anos que é hipertenso e tem AVC nessas localizações, você olha para a imagem e não precisa investigar mais nada. Você já sabe que a etiologia é hipertensiva, tá? Por hipertensão arterial sistêmica. Já na localização lobar, que é essa localização mais superficial, aí as etiologias são mais variadas, né? Pode ser um tumor que sangrou, pode ser uma malformação arteriovenosa, pode ser um paciente usuário de droga, por exemplo, cocaína, etc., que pode levar à hemorragia cerebral, e no idoso pode ser uma angiopatia amiloide, que é uma causa mais rara de AVC hemorrágico, tá? Então, essa habilidade aqui de reconhecer esses padrões é importante, assim, para desencadear quais são as investigações e os tratamentos no AVC hemorrágico, tá? Bom, e a quinta e última habilidade é saber perguntar sobre o tempo. Isso parece uma coisa simples, né? Mas é impressionante como muda, assim, o, o nosso entendimento, assim, de exatamente qual é o tempo de início dos sintomas, depende da forma que você pergunte, tá? Então, o primeiro item que eu queria discutir com vocês é qual a pergunta que gera a resposta mais confiável. Porque se vocês perguntarem para três familiares quando é que começou o AVC, cada um vai dar uma resposta diferente, o paciente também vai dar uma resposta diferente. Então, muitas vezes a pergunta que eu começo a fazer para o paciente ou para o familiar, depender de quem puder responder naquele momento, né? O que é que o paciente estava fazendo na hora que o déficit aconteceu, tá? E aí muitas vezes o familiar fala assim, eu não sei porque ele não estava comigo. Pronto, então aí você já sabe que ele não sabe exatamente quando é que começou o sintoma, né? E a gente geralmente define o início dos sintomas como o a última hora que o paciente foi visto normal, tá? Para poder ter certeza da hora de instalação. Isso vai definir os tratamentos todos
que a gente vai poder administrar naquele paciente, tá? Então, saber a forma de instalação, saber o horário da instalação pela hora que o último paciente, que o paciente foi visto normal, é super importante, assim, tá? E essa informação vai também ser importante para definição de algumas etiologias, né? Então, a forma de instalação do déficit é diferente para alguns tipos de AVC específicos, né? Então, aquele paciente que começa o AVC já com a cefaleia súbita, por exemplo, chama mais atenção para essa hemorragia. Se ele começa com a dor cervical, ele pode ser uma dissecção de vaso cervical. Então, tem algumas dicas, assim, que se você não pergunta como começou, o que é que ele estava fazendo na hora que começou, você não vai obter essa resposta, tá? Ok, vamos lá. Então, essas 5 habilidades são pré-requisitos, assim, para você atender bem aquele paciente que está com suspeita de AVC. E quais são as cascas de banana, né? Então, são situações onde você tem um déficit focal de instalação aguda e não é um AVC, tá? Então, é lembrar da paralisia de Bell, a paralisia facial periférica, né, que geralmente acomete o quê? O andar superior e o andar inferior da face, né? O paciente, além de ter um desvio de rímel labial, ele tem uma dificuldade para enrugar a testa, para fechar o olho, sem nenhum déficit motor focal, né? Então, puramente uma paralisia facial do tipo periférica, né? O AVC, ele acomete o sistema nervoso central, então no sistema nervoso central vai haver apenas o desvio da rímel labial sem ter um acometimento do andar superior da face, né? Então isso ajuda, tá? A crise epiléptica, ela pode se manifestar como déficit focal agudo, né? A gente chama isso de paralisia de Todd. Leiam sobre isso, que vale a pena saber o que que é isso. Alguns distúrbios metabólicos, principalmente a hipoglicemia, né? Pode se manifestar como déficit neurológico focal agudo, tá? Trauma, tumor, esclerose múltipla, doença de Parkinson, todos eles podem ter manifestações um pouco mais agudas e que raramente vão fazer diagnóstico diferencial com AVC, mas que são importantes de você pensar, tá ok? Ok, então passados esses 3 itens iniciais, a gente vai falar o que que a gente vai precisar avaliar antes da neuroimagem, tá? Por que que isso é importante? Porque todos vocês vão para a prática, tá? O AVC é uma doença muito frequente, você tem uma doença assim que vocês vão precisar lembrar bem em neurologia, é o AVC, todos vocês vão ver, todos vocês já viram algum familiar, amigo, tio, avô que tiveram AVC, então assim, porque é uma doença muito comum, tá? Então, essa avaliação inicial antes da neuroimagem é aplicável a você estar de plantão em um lugar fora que não tem tomografia, tá? E o que que você tem que fazer, assim, mesmo antes de saber se o paciente tem um AVC, né? É saber verificar assim, a gravidade do caso, né? Não vai ser frequente, né, o paciente com AVC ele já chegar em insuficiência respiratória, mas pode acontecer, né? Então, lembrar sempre que é uma doença aguda, grave, é a principal causa de mortalidade em nosso meio, a causa mais frequente de mortalidade no Brasil, em 2023 foi, né? E fica alternando, né? Alguns anos é infarto agudo do miocárdio, outros anos é o AVC, mas é uma doença grave que deve ser tratada como uma doença grave, não, vamos deixar o neurologista ver daqui a 2 dias. Não. Todo médico tem que saber tratar. Então, é verificar a patência de vias aéreas, verificar a oxigenação, intubar precocemente se o paciente estiver hipoxêmico ou com sinais de angústia respiratória. Se tiver com hipercarbia, mas assim, se você espera a hipercarbia acontecer, provavelmente você intubou tarde demais. Então, é melhor você fazer se o paciente já está hipoxêmico, ele pode ter broncoaspirado, tá com a pneumonia, isso pode acontecer já na admissão, né? É um pouco de cuidado com a escala de coma de Glasgow, né? Porque alguns itens da escala de coma de Glasgow são perdidos no paciente que tem puramente uma afasia, uma incapacidade para falar. Então é mais confiável o grau, a velocidade de declínio de nível de consciência que você vai usar para intubar precocemente o paciente, tá? Então não deixem chegar no Glasgow de 8 se você está vendo o paciente ficar sonolento e rebaixar na sua frente, tá? Todo paciente com AVC merece ter um acesso venoso periférico calibroso, porque ele pode deteriorar
e tem medicações venosas que você pode precisar fazer nessa fase inicial, tá bom? Os três Hs do AVC podem ser instituídos independente de ter exame de imagem. Então, paciente que chegou com déficit focal de instalação súbita, a hipertensão tem que ser um pouco mais permissiva, né? Porque nessa fase inicial, no AVC isquêmico, que é a causa mais frequente desse déficit neurológico focal agudo, 85% são isquêmicos, né? Só os 15% são hemorrágicos. Nesse caso, baixar a pressão arterial pode piorar a perfusão daquele tecido cerebral que está decidindo se vai morrer ou não, né? A gente chama isso do fenômeno da penumbra isquêmica, né? O centro da isquemia cerebral é um tecido que já morreu, mas ao redor daquilo tem uma área disfuncional que, se você rapidamente atua para restabelecer o fluxo sanguíneo, você vai ter um retorno ou parcial ou completo das atividades do paciente, se você atua rápido, tá? Então, o que você não deve fazer é causar iatrogenia. Uma das iatrogenias comuns de você ver praticadas por aí é redução da pressão arterial. Então, o que se recomenda hoje é você não tratar a pressão, exceto em extremos, acima de 220 por 120, ou se tiver uma lesão aguda de órgão-alvo, né? O paciente está infartando, está tendo uma doença coronariana aguda, uma dissecção aórtica. Não são comuns, tá? São menos de 1% dos casos de AVC vão ter a concomitância dessas outras comorbidades, tá? Hiperglicemia deve ser tratada, então manter a glicemia entre 80 e 160, né? Abaixo de 80 é muito mais deletério ainda, né? Hipoglicemia é pior do que a hiperglicemia, então deixar nesses valores intermediários, tá? E a hipertermia aumenta o metabolismo cerebral e acelera a morte neuronal, né? A gente que já tem, a estimativa é 1,9 milhões de neurônios que se perde por minuto, né? Isso se acelera ainda mais quando você tem hipertermia. Então, isso a gente pode fazer, qualquer um faz, ou usar uma medicação tipo dipirona ou paracetamol, e também de esfriar o paciente com meios físicos, né? Salina, gelada, por exemplo, ou então os cobertores térmicos que podem ser usados para esfriar o paciente, tá? Tá, ok. Então, isso independe de saber se o paciente tem AVC isquêmico ou hemorrágico, tá? Mas, claro que se você tiver um tomógrafo disponível, essa imagem deve ser feita o mais rapidamente possível, tá? A gente, para os residentes de neurologia aqui do hospital universitário, a gente ensina eles a fazer uma escala clínica de exame neurológico, no caminho para a tomografia, tá? Então, é possível fazer um exame neurológico é, básico, tá? Que extrai informações importantes para a conduta do paciente a caminho da tomografia, enquanto o colega está colhendo parte da história, conversando com a família sobre contraindicações, etc., para os outros tratamentos que vão seguir, tá? Então, um dos itens importantes na tomografia inicial é excluir outras causas de déficit neurológico focal agudo, diferenciar o AVC isquêmico do hemorrágico, acessar as contraindicações para terapias de reperfusão e acessar a gravidade e, e gravidade para ter uma noção de prognóstico daquele paciente que tá sendo admitido, tá? Todos eles aqui eu vou na aula. No dia da aula mesmo, eu vou trazer alguns exemplos de imagem e a gente vai interagir um pouco com isso, mas, por favor, procurem, assim, se virem, procurem exemplos de neuroimagem que vocês encontrarem para tentarem diferenciar esses subitens na neuroimagem, tá bom? Ok, e aí uma vez diagnosticado o seu AVC isquêmico hemorrágico, a gente vai aprender como tratar, tá? O tratamento, ele vai ser diferente, claro, de um para outro. A gente vai tocar um pouco na prevenção primária, embora vocês já devam ter tido aulas sobre cada um dos fatores de risco, por exemplo, né? E como tratar cada fator de risco. Mas a prevenção primária, de forma nenhuma, deve ser ignorada, porque ela é muito mais eficaz do que o tratamento do AVC, né? Do que o tratamento do AVC depois que ele já aconteceu. Então, o melhor AVC é aquele que nunca aconteceu, né? Se você conseguir evitar que seu familiar tivesse o primeiro AVC,
melhor do que você correr atrás do prejuízo depois que ele começou a acontecer, tá? E aí tem alguns critérios de seleção para tratamento do AVC isquêmico, que são a janela de tempo, a gravidade, a etiologia e as complicações, né, quando podem acontecer. Existe um pacote de cuidados no AVC hemorrágico, que a gente vai tocar nesse ponto, e eu quero estimular que vocês pesquisem qual é esse pacote de cuidados, tá? Tem um estudo chamado Interact 4, que saiu publicado, tem o Interact 3 também, que saiu publicado, que são um pacote de cuidado para o AVC hemorrágico que funcionaram realmente bem, e acho que vale a pena que todos vocês conheçam, tá? E tem a prevenção secundária, né, que a gente às vezes imagina que a prevenção secundária é iniciada no ambulatório, e na verdade ele é iniciado já desde a fase aguda, né? Você já, a depender da etiologia, você pode começar a fazer, tá? Então vamos começar aqui. Em relação à prevenção primária, lembrar desses 8 fatores de risco, né? Obesidade, sedentarismo, uso de contraceptivo oral, que em alguns casos aqui vai ser fator de risco, mas é um fator de risco pequeno, o alcoolismo, as doenças cardiovasculares, a hipertensão, o diabetes e o tabagismo, tá? De longe, a hipertensão arterial é o fator de risco modificável mais importante, mais frequente, que tem maior impacto populacional, e os outros são um pouco menos importantes, mas também são importantes para esse tratamento de prevenção primária do AVC, tá? Nesse item aqui de doenças cardiovasculares, aqui está incluído a dislipidemia, que também é um outro item de tratamento importante das doenças cardiovasculares. Bom, ok. Em relação aos critérios para tratamento, a gente usa esses 4 critérios aqui, né? A janela de tempo. Por que que ela é importante, assim? Porque com o evoluir do AVC na fase inicial, você vai tendo a etapa inicial de admissão do paciente, você tem um centro de tecido cerebral que já morreu e uma periferia, que a gente chama de penumbra, que não morreu ainda, né? Você nunca sabe qual é a proporção de tecido, a não ser que você faça uma técnica avançada de neuroimagem que estima, tá? E é uma estimativa sempre, tá? Então, na verdade, a gente nunca sabe exatamente quanto é de cada proporção de tecido a gente tem quando o paciente chega, tá? Conforme vai passando o tempo, um dos fatores que vai levando a um crescimento dessa área necrótica central é o fator tempo, tá? Então, quanto mais tempo passa, mais tecido necrótico vai havendo e menos reversível é aquele déficit sensitivo, motor, cognitivo que o paciente está apresentando. Então, por causa disso, quanto mais cedo o paciente chega na janela de tratamento, mais ele tem um potencial de reverter completamente os sinais e sintomas. Uma outra coisa que vai acontecendo com o passar do tempo é que quanto mais tempo passa e maior a área de necrose, se você faz um tratamento muito agressivo de reperfusão cerebral, por exemplo, o risco de transformação hemorrágica é maior do que na fase inicial, quando você seleciona bem o paciente, tá bom? Então, vocês vão ver assim, por exemplo, que a janela de realizar um tratamento trombolítico é de 4 horas e meia, tá? Existem algumas situações de exceção que você pode estender até 9 horas. Tem uns estudos mais recentes com algumas técnicas de seleção de paciente que você pode estender até 24 horas, tá? Mas para a grande maioria dos pacientes, 4 horas e meia, com a tomografia simples, você consegue indicar um tratamento de trombólise ou com alteplase ou com tenecteplase, tá? Nas primeiras 24 horas, em pacientes selecionados, também se pode oferecer a possibilidade de fazer trombectomia mecânica. A trombectomia mecânica é um cateterismo de vaso sanguíneo cerebral, onde você passa um dispositivo que vai pescar o coágulo e desobstruir o vaso, de forma mecânica, tá? Então, isso também pode ser oferecido nas primeiras 24 horas do início dos sintomas, tá? Em relação à gravidade, então, para aqueles pacientes que não são candidatos ao tratamento de reperfusão, aquele paciente que chega com déficit mais leve, então essa é uma escala clínica que eu sugiro que vocês leiam sobre ela, que é a escala do NIH, né? É o National Institutes of Health,
Stroke Scale, tá? Então é uma escala clínica que pontua itens do exame neurológico, não é um exame neurológico completo, mas é essa escala que a gente ensina para os residentes fazerem a caminho da tomografia, tá? Você consegue fazer ela rapidamente, 5 a 7 minutos, você consegue terminar ela e te dá informações úteis sobre gravidade do AVC, tá? Então, quanto maior a pontuação, maior a gravidade e maior a extensão de tecido que tá disfuncional. Se você tem um NIH baixo, 0 ou normal, sem déficit nenhum, e 5 ainda é um déficit leve, você pode fazer uma combinação de medicações antiplaquetárias, o AS e o clopidogrel, né, que é um inibidor da COX e aqui um inibidor da ADP, né, de ADP. Então, são dois antiplaquetários de ação somatória, assim. Você pode ter um efeito antiplaquetário maior quando você usa os dois em combinação, tá? E para um NIH mais graves, né, mais maiores, né, que a gente é maior do que 5 não é exatamente grave, mas quanto maior, mais grave, você deve manter antiagregação simples, né, porque o risco de transformação hemorrágica vai aumentando conforme o NIH vai aumentando, tá? Então, esse é o segundo critério para a seleção de tratamentos. O terceiro critério é a etiologia, e a gente vou mostrar um slide só sobre os tratamentos disponíveis para cada uma daquelas etiologias que vocês aprenderam nas habilidades, né? Para complicações existem tratamentos diferentes para cada complicação. Então, o edema cerebral, ele geralmente acontece 2 a 4 dias, né? 2 até 5 dias, né, após a instalação do AVC. Quando ele acontece, e é de forma importante, com compressão de estruturas vizinhas, se pode indicar um tratamento de cranectomia descompressiva, onde você tira uma parte da calota craniana e deixa o cérebro inchar para fora, tá? Então, isso é uma situação bem de exceção, acontece mais raramente hoje que a gente tem a trombectomia mecânica disponível para tratamento desses pacientes, tá? E a crise convulsiva é uma emergência que vocês devem ter aprendido em outro módulo aqui da neurologia. O tratamento é muito semelhante a qualquer outra crise epiléptica, mas tem que também saber como tratar, tá bom? Em relação à etiologia, lembra que tem aquelas etiologias, né, de estenose de grande vaso, de pequeno vaso, outras etiologias, cardioembólico, tá? De uma forma geral, o cardioembólico a gente indica anticoagular, que aí geralmente ou a varfarina ou os novos anticoagulantes orais, que a gente chama de anticoagulantes de ação direta, DOACs, né? Eles podem ser usados no lugar da varfarina, mas no SUS a gente tem basicamente a varfarina disponível para anticoagulação. E para algumas fontes cardioembólicas tem a cirurgia, né, de forame oval patente, de valvulopatia, que também podem ser indicados em casos específicos, tá? Para estenose de grande vaso, a gente tem ainda a arterectomia ostente disponíveis para tratar a estenose de grande vaso, e aqui quando a estenose é acima de 70%, né? E a estatina, que é usada para estabilização da placa de gordura. Isso, entendam que se a gente infere que a etiologia aterosclerótica de grande vaso, independente do nível de colesterol, de LDL, HDL, é indicado você usar a estatina em dose alta, tá? Durante pelo menos 30 dias depois do AVC, tá? E no AVC de pequeno vaso, você também usa a estatina e você usa os antiplaquetários, tipicamente como monoantiagregante, mas se for um AVC bem leve, aquele com NIH de 0 a 5, você usa a dupla antiagregação na fase inicial, tá? As outras etiologias, o tratamento varia conforme a causa. Então, por exemplo, nas vasculites, você pode usar os imunossupressores. Para anemia falciforme, você usa transfusão. Você usa hidroxiureia, por exemplo, né, que é uma medicação usada para aumentar a hemoglobina fetal. Então, cada etiologia específica vai ter um tratamento específico, tá? E para todos os pacientes é importante lembrar do controle dos fatores de risco, que é aqueles mesmos que são importantes para a prevenção primária do AVC, eles continuam sendo importantes para a prevenção secundária. Então, tratar hipertensão, diabetes, dislipidemia, todos esses são importantes para a prevenção do próximo AVC, que você quer evitar também, tá? Ok. E aí depois, né? Então, assim, o que acontece com o paciente, assim, a gente enfatiza sempre que, primeiro, o AVC é uma doença muito frequente. Segundo, é uma doença muito grave. Principal causa de óbito em nosso meio. Segunda causa de óbito no mundo.
Mas mais importante do que saber esses dois fatos, que é frequente e que é grave, tá? É que é uma doença tratável em todas as fases de sua, de sua história natural, tá? Então, você consegue prevenir a ocorrência, 90% dos casos de AVC são preveníveis. Você consegue identificar rapidamente e oferecer um tratamento de repercussão para ajudar a reverter o déficit nos pacientes que chegam rapidamente. Naquele paciente que não chega rapidamente, ele vai ficar com alguma sequela, e você vai precisar a- lançar mão de colegas que vão ajudar você, tá? Então, seja humilde, assim. Acho que é importante a gente saber que a gente não sabe tudo, né? E que medicina funciona de uma forma multidisciplinar. A gente tem outros colegas que a gente pode contar com eles para ajudar tanto no tratamento adjuvante, né? Então, no caso de um cardiologista ou cirurgião vascular, que para algumas etiologias vão ser importantes para serem chamados, né, para ajudar a gente, né, quanto os profissionais de reabilitação, né, que vão ter o seu expertise importante e vão ajudar no manejo dos sinais e sintomas que o paciente ficou, né, depois do AVC e que estão impactando na sua qualidade de vida, né? Então, tipicamente, o fisioterapeuta é o profissional que vai fazer a reabilitação motora, colocar o paciente de volta a andar, né? E a grande maioria volta a andar, tá? O fonoaudiólogo vai ajudar nos distúrbios de deglutição e de linguagem. O terapeuta ocupacional ele vai ajudar nas tarefas manuais mais finas, né, de retorno às atividades do dia a dia, colocar o paciente fazendo coisas, né? E o psicólogo para dar o suporte emocional, né, daquele paciente e às vezes da família também, tá? E por fim, assim, saiba conversar com o paciente e com a família, tá? Eu não posso enfatizar o quanto que isso é importante. Eu vejo muitas vezes que o profissional médico, ele gasta pouco tempo com esse item de aprender a conversar com a família e com o paciente. E isso é muito ruim, assim. A gente é muito técnico, às vezes, no contar a história clínica do paciente, de falar o que é que ele está tendo. E aí, para isso, tem um dizer que eu achei, eu vi nesse congresso que eu acabei de passar. Eu estou dando aula aqui de um congresso para vocês, do Congresso Mundial de AVC, e uma das aulas mostrou esse dizer de Maya Angelou, que é uma ativista americana, né, que é bem famosa, assim, faleceu em 2014, e ela coloca o seguinte, que ela aprendeu que as pessoas vão esquecer o que você falou, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas as pessoas nunca vão esquecer como você fez elas se sentirem. Então, se você consegue tocar nesse aspecto assim do paciente, da família, que você mostrou que você se importou com o que aconteceu com eles, aprendeu a conhecer um pouco mais do paciente, né, do que é que ele fazia antes, de quem é a pessoa mesmo. Eu acho que isso é uma mensagem que fica com a família, assim, e você muitas vezes conquista a habilidade de fazer eles participarem do tratamento junto com você, tá? Nós somos grandes convencedores, né? De como as pessoas vão mudar os hábitos para evitar ter um próximo evento desse, tá bom? Então acho que é isso, gente. Acho que a gente, na sala de aula, a gente aprofunda bem mais aí os conteúdos. Estudem essa parte dos pacotes de cuidado, tá? Então isso fica de dever de casa, os pacotes de cuidado também chamados de bundles, né? Para o AVC hemorrágico, então aqueles itens que são importantes para a gente identificar e saber tratar. E aí, nesse sentido, olhem o Interact 3 e 4, que são ensaios clínicos que saíram bem recentemente, tá bom? Tudo de bom para vocês.